Olá, meus amigos, voltamos, Marcos. Voltamos pela milésima vez. Mas voltamos. O importante é ir e voltar, ir e voltar, Isso e mesmo. voltar. No caso, estamos no caminho certo. Marcos, semana de novo agitada, vamos falar sobre Cuba. Foi aprovado, então, agora no domingo, o novo texto constitucional. É a mais significativa reforma na política ou no direito de Cuba desde a Revolução dos Castros. Como que você vê esse atual momento? É o atestado de que o comunismo não funcionou? Não, porque a gente sabe que o comunismo não funcionou faz tempo. Isso a gente descobriu em 1989, quando o Muro de Berlim cai e o negócio provou que não funcionava, que não tinha capacidade de ter continuidade. Então, o que aconteceu? Depois que você tem 89 com a queda do Muro de Berlim, em 91 você tem o colapso do Império Soviético. E o que é interessante do Império Soviético é que o Gorbachev tentou implementar uma política de abertura política, de transparência política e de abertura econômica, que era a glasnost e a perestroika. Então ele tentou empregar isso. Não deu certo porque ele tentou fazer a reforma política antes da econômica. E depois os chineses provaram que o que era necessário fazer era primeiro a reforma econômica e depois a política. É só você olhar o que aconteceu com a China. Até hoje não existe assim uma grande revolução para a derrubada do Partido Comunista Chinês. Agora, em Cuba, eles estão fazendo uma tentativa de transformar a Cuba, neste processo de transição, numa algo semelhante àquilo que aconteceu com a China, só que estão indo pelo lado político. Então, o que significa que daqui a algum tempo a gente vai ver o regime de Cuba mudando completamente. Essa mudança foi, digamos, necessária. Não foi talvez o que eles desejassem, mas foi necessária. Porque, como você disse, a União Soviética desmilinguiu, não existe mais. Outro país que de vez em quando sustentava o regime era a Venezuela e o Brasil também. Mais médico, Porto de Muriel, etc. E as duas economias estão passando por suas crises e não tem mais, então, um provedor, digamos, de Cuba. Então, essa mudança foi necessária. É que Cuba sempre chupinhou dinheiro de alguém. No início foi da União Soviética, quando chega o colapso da União Soviética, eles passam por uma crise econômica profunda e nesse momento, um pouco depois, surge a figura do Hugo Chávez, que tem um relacionamento muito próximo a Fidel e com o preço do petróleo elevadíssimo, ele conseguiu construir uma empresa de petróleo em Cuba, fazer as negociações de petróleo em Cuba, ceder recursos através de petróleo para Cuba. Isso manteve os Castros durante um tempo no poder. A hora que o preço do petróleo, que bateu 150, a gente não pode esquecer disso, bateu 150, depois caiu para 30. Esta queda foi brutal, criou toda uma instabilidade na Venezuela e os venezuelanos passaram a controlar o recurso. E é nessa hora que o Fidel Castro começa a olhar onde estão os hermanos que podem sustentá-los, e dentro desse processo todo ele encontra o Brasil. E aí o governo brasileiro faz aquele famigerado acordo dos mais médicos, que é uma pergunta que todo mundo me faz: onde é que estão os médicos cubanos, que eu nunca mais os vi? Eram curandeiros? Se ainda continua este programa, o que está acontecendo com ele? Porque simplesmente não se fala mais a respeito. E aí o que se tentou fazer é criar um escape para que o regime continue. Só que os dias estão contados. Mas é interessante porque essa queda de Cuba você vê muito no esporte, né? Que antes era uma potência nas Olimpíadas, até 96, por exemplo. É que o Castro tinha fixação, né? Ele tinha fixação por doença, particularmente vitiligo, é só lembrar, muita gente foi tratada de vitiligo em Cuba porque tinha uma medicina preventiva. Como lá não funciona a medicina como nós temos hoje em dia, por falta de acesso a equipamentos, tudo isso, eles desenvolveram uma medicina preventiva muito importante. Houve uma questão de alfabetização da população, que todo mundo sempre falou bem a respeito, e uma das coisas que o Fidel, que era meio doido, se preocupava muito era com o esporte. Então, nessas três áreas, medicina preventiva, não essa medicina a que nós usamos, né, no mundo ocidental, com toda a tecnologia que se tem hoje em dia. Essa medicina preventiva, a questão de esportes e alfabetização eram algumas das coisas que o Fidel se preocupava muito, e aí que ele teve um papel importante no mundo. Mas sabe, a questão de medicina sempre foi dito como um triunfo
ditadura cubana. Não, Era realmente de qualidade essa medicina? Não, é uma medicina preventiva e que não tinha acesso a recursos. Eu me lembro de uma vez que eu fui a Cuba e eu tive um problema, eu fui mergulhar, aí de repente deu um problema na minha coluna e eu fiquei 8 horas esperando para a pessoa aparecer no meu quarto com um analgésico. Então o país sempre teve um problema grave de acesso a medicamentos e é a medicina preventiva, mais ou menos aquela coisa, né? Você tenta impedir que a doença se agrave. Agora, não podemos querer comparar e dizer que aquele regime deu certo, porque é uma ilhazinha pequenininha, não tem nada assim de grandes perspectivas econômicas. Mas esse movimento que agora se faz, é realmente de mudança ou é de perpetuidade dos casos? Os casos estão morrendo, né? Essa que é a Ainda questão, bem, né? Demora, né? Demora, mas ruim. Se você pensar dos ditadores, tem uma perpetuidade muito grande, eles ficaram muitos anos, mas estão morrendo e, obviamente, os sucessores não têm o mesmo interesse ou apetite para estar no governo. Então, o que eles estão tentando fazer é uma transição aí de grupos, de alguma forma que aquilo que é o legado da Revolução permaneça. Mas isso na América Latina com certeza desaparece rápido. E uma perspectiva das relações com os Estados Unidos. Você acha que Trump tenderá a aprofundar essas relações ou não? Não, enquanto os Castros estiverem no poder, é condição sine qua non da base republicana cubana, particularmente da Flórida, que os Castros têm de ir embora e a ditadura tem que acabar. Ou seja, não tem negociação com esse ditador. Não tem, não vai ter. E tudo que for considerado um arremate não vai ser importante, não vai ser aquilo que o Partido Republicano, os cubanos republicanos querem. Então, nós não vamos ver aí uma grande evolução, porque lembra, o Obama fez essa distensão política, abriu embaixada, tudo isso, teve o problema lá de onda sonar, de alguns diplomatas americanos ficaram surdos, mas o mais importante é que nessa história toda, o Congresso americano, de maioria republicana, não trocou nada. Perfeito. Bom, então vamos continuar acompanhando o futuro de Cuba e se a gente tem alguma mudança aí próxima. Eu espero que o problema se resolva logo, né? Claro. O importante é que os Castros vão embora. Você vê que o Raul vai, mas ele ainda continua acumulando os poderes principais do Estado. Perfeito, então. É isso aí, pessoal. Dê um curtir aqui na nossa página e continue seguindo. E se tiver alguma pergunta, nos mande para que a gente possa melhorar os nossos vídeos aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais. What's going on in Brazil?